No capítulo 7, Jeremias, o profeta Jeremias está às portas do templo. A situação que obviamente nos remete às portas, talvez aí de onde Lutero colocou as 95 teses. Deus ordena de que o profeta Jeremias vai até a porta do templo, aos átrios do templo. São 7 portas. Em uma delas, provavelmente a entrada principal, Deus ordena que Jeremias vá até lá. Já tendo dito nos capítulos anteriores que Israel não ouviria, de que não iria funcionar, porque o povo estava endurecido. Mas ainda assim Deus ordena a pregação. Capítulo 7, verso 1, diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Nós estamos diante de um cenário onde a hipocrisia religiosa, onde a falsidade e a depravação moral, política e todo o tipo de relação com o pecado se estabelece em Judá. Deus ordena que Jeremias vá para a porta do templo, em uma atitude extremamente ousada. Ele vai pregar para aquelas pessoas que estão entrando para quê? Você leu comigo? Eles estão indo para onde? Estão indo adorar. Ele vai para a porta, e você pode imaginar desde essa igreja aqui, né, com as portas ali, imagine um pregador ali, antes de entrar, antes de você ouvir essa homilia, um pregador ali, ordenando que as pessoas que vão entrar ouçam primeiro o que Deus vai dizer. Claramente Deus está fora do templo. Naquele momento é muito nítido que a voz do Senhor já não está conectada com o que está acontecendo naquele lugar, mas ainda assim Deus tem misericórdia com o seu povo. E assim como Lutero escolheu um símbolo extremamente importante para o seu tempo, que é uma igreja, Deus também escolheu um símbolo máximo de Israel. Ainda que pudessem haver símbolos máximos de fé no tempo de Lutero, Deus escolhe o símbolo máximo de Israel, que é o templo, e coloca Jeremias para realmente proclamar uma pregação muito dura e muito difícil. Se você puder perceber comigo, do capítulo 7, verso 1, 2, 3 e 4, existe uma estrutura de termos claros do que Deus requer do seu povo. Deus requer aspectos que vão do 1 ao 4 aí nos versículos, que são claramente aspectos que definem arrependimento, definem adoração, definem relação com Deus, relação com o próximo. Se você observar, nós vamos tocar nesses 4 pontos, que são cruciais também para o tempo da Reforma Protestante. O primeiro eu gostaria de ressaltar, se encontra no verso 2, onde diz assim: fiquem junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Ele diz: escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Primeira afirmação: escutem. Mais do que uma chamada de atenção, em toda a história do judaísmo e do cristianismo, quando Deus nos chama para escutar, não é o mero ato de que os sons entrem pelos nossos ouvidos, é dê atenção à palavra de Deus. É o Shema de Deuteronômio: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Não é ouve para ouvir, é ouve, presta atenção, Deus vai falar. Deus está falando agora, apesar de mim, Deus está falando. Então ouve, é o primeiro ato, e ouve você que vai adorar. Observe, repouse os olhos sobre a Escritura. Você está indo adorar, ouça isso, ouça o que Deus requer dos seus adoradores, ouça o que Deus requer daqueles que estão adentrando um local de adoração, um momento de adoração. A palavra de Deus inteira aponta para isso.
Em Apocalipse e também nos Evangelhos, mas em Apocalipse fica muito claro, Jesus fala o tempo todo: quem tem ouvidos, ouça. Quando nós estamos falando de ouvir, nós estamos falando de dar a atenção devida à voz que Deus emite, à voz que clama. Nosso problema talvez seja de que não temos compromisso e responsabilidade com o que ouvimos. O que eu quero dizer? Talvez por ver um homem como você aqui, como diria Tiago sobre Elias, sujeito às mesmas paixões, você ignore que em toda a trajetória dos profetas, desde Moisés, ou antes mesmo já com Abraão, toda a trajetória que Deus traçou em seu plano de redenção, perpassava por homens falando, mas era Deus falando. E como nós vemos na história de Jeremias, e mesmo na história de Lutero, aqueles que ouviam a voz de Deus ignoravam a voz de Deus, porque viam o homem que estava falando. Ouçam, Deus está falando, deem atenção à voz de Deus. Existe responsabilidade, tanto por parte de quem prega, quanto por parte de quem ouve. Aquele que ouve será julgado na medida que Deus anunciou sua palavra, suas promessas ou seus juízos. Nós temos uma dificuldade com a responsabilidade de estar ouvindo coisas que Deus está falando. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar e que Jeremias chama a atenção aqui, na tradição de Israel e também na tradição cristã. Quando Deus estiver falando, ouça, mas ouça de verdade. Ouça como quem está prestando atenção, rasgando o peito e dizendo: fala, Senhor, eu quero ser mudado. É o Senhor que está falando, eu estou aqui para ouvir. Ouça responsavelmente. O segundo ponto, ele está logo em seguida. Se você observar, ele perpassa os versos 3, 5, 6 e 7. Observe, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. Mais à frente, no verso 5, diz: mas se de fato emendarem, aqui no hebraico algo como tornarem para trás, tornarem seu caminho ao contrário, retornarem, se de fato emendarem os seus caminhos e suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Primeiro, ouça com responsabilidade de quem vai cumprir o que está ouvindo. Segundo, mude suas ações ou suas intenções. E ali ele fala de caminhos, então ele está dizendo sentido de caminhada. Quando ele utiliza a palavra caminho aqui, você deu uma olhada aqui no verso 5, ele usa a expressão caminhos em ações, indica o caminhar mesmo, o sentido, a dimensão interna daquilo que vai gerar ações. Corrija a internalidade daquilo que você pensa e para onde você vai, e as ações que você tem. Aqui Jeremias chama a atenção para aquela ideia clara, que muitas vezes foge aos nossos olhos. Eles estão indo adorar, certo? E aí João em sua epístola vai dizer o seguinte: como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar o próximo que você vê? Aqui está muito claramente atento de que as realidades éticas, morais, não traduziam a adoração a Javé, a adoração a Jesus Cristo, requer que as práticas sejam mudadas. A adoração a Jesus Cristo requer que quando alguém que adora Jesus Cristo é visto em sua comunidade, é perceptível que suas ações, sua mente, suas intenções sejam diferentes das demais pessoas, alinhadas com quem Cristo é. Por isso, ouvir sempre é mudar de direção no cristianismo. Quem ouve sempre muda. Por isso, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça essa noite. Atenção pelo fato
de que a mudança nunca é apenas uma mudança interna. Como lemos em uma das teses, ela sempre gera fruto que alcança ao lado. Se você observar aqui, por mais que Deus esteja ordenando que o seu povo se endireite, repare que não é para benefício próprio. As ações não transformam alguém e ela leva vantagem com a transformação. Na verdade, as ações que são mudadas por intermédio do Espírito Santo transformam alguém e alguém é transformada para outros. E diz um C, repare, fala aqui no verso 7, eu os farei habitar nesse lugar, na terra que eu dei aos pais de vocês desde os tempos antigos. Dê uma olhada no verso 3, diz assim: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Aqui eu emendo com a terceira disposição muito clara do texto de Jeremias. É algo que eles estavam pecando, é uma condicionalidade. Se você cumprir, se você vivenciar toda essa relação comigo e com o próximo, se você tiver uma conduta correta e digna, você vai estar honrando a nossa aliança, e essa terra permanece com vocês. É maravilhoso pensar que quando nós estamos tratando do Deus que salva pessoas, já falamos isso aqui, Deus nos ordena a amar as pessoas sem que elas nos deem absolutamente nada. Deus ordena amar o próximo inimigo, amar todo mundo. Mas quando Deus se estabelece em uma relação conosco, Ele ordena que nós devolvamos esse amor com atitudes condignas desse amor. Para que haja amor, basta um lado amar. Para que haja comunhão, os lados precisam mutuamente estar se relacionando no mesmo princípio ético de aliança. Deus requer que, para que haja comunhão, haja realmente um respeito com a sua fidelidade, sua bondade, sua santidade, tudo mais que Deus é. Nós acabamos por compartilhar de Deus e somos, na natureza de Cristo Jesus, coparticipantes da natureza divina. Deus ordena santidade e requer santidade porque há relação nisso. Deus não nos cobra que sejamos pessoas que requerem que todos tenham comunhão conosco, mas Deus requer que todos nós amemos a todas as pessoas. Então, nesse ponto aqui, Deus está dizendo: eu tenho uma relação com vocês. Para que haja essa comunhão, é necessário que vocês respondam e comuniquem aquilo que eu estou comunicando a vocês. E Deus diz: se fizerem isso, a terra continua com vocês, a aliança continua mantendo a terra com vocês. Agora, o que eles não perceberam é que isso é um princípio de condicionalidade. Não de condicionalidade em todo o plano de Deus, porque as alianças de Deus se cumpriram em Cristo Jesus, e nós somos herdeiros incondicionais no sentido de que o Espírito Santo nos move na direção de realmente termos comunhão com Deus em Cristo. Mas esse povo aqui acreditava em amuletos. Olha o que você vai ver no capítulo 7, no verso 4: não confiem em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. O que aconteceu aqui? O povo começou a ouvir falsos pregadores que diziam assim: quem é que tirou vocês do Egito? Não foi Deus? Quem é que deu esse templo? Não foi Deus? Quem é que prometeu lá no segundo livro de Samuel de que não faltaria rei no trono de Davi? Deus não vai voltar atrás, Deus não vai quebrar suas promessas, Deus é fiel, é templo do Senhor, a gente está resguardado aqui. Então aquilo que deveria ser um símbolo da aliança passou a ser um amuleto. Eles passaram a se esconder por detrás de símbolos que julgavam serem suficientes para que eles pudessem manter sua vida hipócrita. Nesse sentido, o que nós temos aqui, se você puder observar aqui o verso 4, não confie nessas palavras dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. E olha o que diz o verso 8 em continuação a essa ideia: eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado.
e depois vêm e se põem diante de mim, neste templo que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Nesse momento fica muito claro de que o povo está se valendo da bondade de Deus. O povo está tratando a aliança com Deus com escárnio e hipocrisia. Quando nós nos remetemos para a Reforma, nós também nos lembramos da Igreja Católica medieval, de toda aquela estrutura, pelo menos dos últimos 500 anos antes de Lutero, de modo bem claro, que era uma estrutura de que tem coisas que você faz que fica tranquilo. Você foi batizado, você fez a crisma, você tem vindo na missa, está mantendo o casamento, respeita a sua ordenação, beleza. Se você está cumprindo os sacramentos, a Eucaristia, descansa. Mas não é assim só lá. Assim foi em Israel, o templo do Senhor. Assim foi na Reforma Protestante. Os sacramentos me seguram lá na fé, mesmo que meu coração não esteja lá. Hoje nós temos pessoas que chegam e dizem assim: poxa, mas como é que você pode desconfiar da minha conversão? Eu fui batizado. Me batizaram. Se me batizaram é porque viram fé em mim. Ela não sequer examina a sua conduta. Ela nem sequer pensa que talvez tenham batizado ela como muitos já foram batizados, assim, 3 semanas na igreja já está nas águas. Ninguém viu fruto de nada e nem sabe de confissão alguma. Mas eu tomo a ceia. Quando você está dizendo que eu não estou entendendo Cristo, eu tomo ceia. Eu já tomei, estou 10 anos tomando ceia. Já tomei ceia em todas as igrejas que eu fui. Ninguém nunca disse para mim: não tome a ceia. Agora você está dizendo, moleque novo, está dizendo que eu não vou tomar ceia. É assim que tratamos quando sacralizamos os símbolos que Deus nos coloca, para que sejam símbolos de lembrança da memória do Senhor. Talvez você vai dizer: se eu dou o dízimo, cara, não tem como. Olha, tu acha que se eu fosse ímpio eu dava dízimo? Vai te dizer isso. Eu vou ao culto todo domingo. Olha, eu não falto um culto. Quinta-feira, culto de oração na terça-feira, às vezes está só eu e mais 2 irmãs, sabia? Mas eu vou. Fica em casa vendo televisão, não? Já ouviu isso? Templo do Senhor, templo do Senhor. Eu me valho disso e a partir disso me estabeleço. A Reforma Protestante deve ser lembrada para nós, porque os sacramentos continuam sendo feitos geração após geração. Aqueles falsos profetas sacramentaram a aliança de Deus com o povo, a aliança de Deus com o templo, a aliança de Deus com o trono de Davi. Na Reforma Protestante, os 7 sacramentos, e dentro do nosso meio evangélico também temos os sacramentos que inventamos, para nunca duvidar de que de fato perdemos a caminhada, a jornada. Muitos de nós sequer conseguem ouvir que as coisas estão erradas, se enfurecem ou fogem. E eu lhe digo uma coisa: se você não tem pressa para lutar e abandonar os seus pecados, não se iluda. Ou você não é cristão, ou você está frio a um nível irreconhecível. Se você deixa para amanhã: não, eu sei que eu tenho pecado, mas vamos conversar mais sobre isso da próxima oportunidade. Quando você peca, você deve apavoradamente buscar a solução. Se você pecou contra alguém, você deve buscar a retratação o quão antes, o quão logo. Você pecou contra o Senhor primeiramente. Mas nós gostamos de pensar que administramos os sacramentos da nossa própria maldade. E quando acharmos que devemos, pedimos perdão. E quando acharmos que devemos, perdoamos. Não é? Só eu que já fiz isso, ou você também já fez. É preciso uma reforma nos nossos corações. Talvez você queira saber, nesses 10 minutos finais, qual foi o resultado da pregação de Jeremias. E eu vou lhe mostrar os 2 resultados da pregação de Jeremias. Como talvez você não saiba, o livro de Jeremias não é em ordem cronológica. Os acontecimentos não estão dispostos de forma que esse é o primeiro e esse é o terceiro. Por exemplo, o capítulo 7 vai se conectar com o capítulo 26. A resposta à pregação de Jeremias está no capítulo 26, a qual te convido que vá comigo.
Aquela era uma visão de Jeremias. Essa provavelmente é uma visão que talvez contemple o manuense, né, o escritor dele. Capítulo 26. No princípio do reinado de Jeoaquim, isso aí é mais ou menos 606, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: fique no átrio da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que vem adorar na casa do Senhor todas as palavras que ordenei que você lhe dissesse. Não omita nem uma palavra sequer. Talvez eles ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Diga-lhes o seguinte: assim diz o Senhor, se vocês não me derem ouvidos para andarem na minha lei, que pus diante de vocês, e para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes têm enviado, e aos quais até agora vocês não quiseram ouvir, então farei com que este templo seja como Siló, e farei esta cidade maldição para todas as nações. É o que você encontra ali no capítulo 7, do verso 12 até o verso 15. Então há uma resposta, e é a primeira resposta que eu quero lhe apresentar. Como o povo, os sacerdotes, como as pessoas estão vendo aquilo? Qual é a resposta da religião da época? Verso 7: os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo prenderam, dizendo: você será morto. Como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que este templo será como Siló, e que esta cidade será destruída e ficará sem moradores? E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Quando as autoridades de Judá ouviram isso, subiram do palácio do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram às autoridades e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque proferiu contra esta cidade, como vocês ouviram com seus próprios ouvidos. Então Jeremias falou a todas as autoridades e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra este templo e contra esta cidade todas as palavras que vocês ouviram. E agora corrijam a sua conduta e as suas ações, e ouçam a voz do Senhor seu Deus. Então o Senhor mudará de ideia a respeito do mal que falou contra vocês. Quanto a mim, eis que estou nas mãos de vocês. Façam comigo segundo lhes parecer bom e reto. Saibam, porém, com certeza, que se me matarem, trarão sangue inocente sobre vocês, sobre essa cidade e sobre os seus moradores, porque na verdade o Senhor me enviou a vocês para anunciar-lhes a estas palavras. Sabe? A história de Jesus está desenhada aqui. Ele falou contra o templo. Estevão foi apedrejado porque falou contra o templo. O templo representava a idolatria. Naquele momento o templo já não tinha nenhuma representatividade espiritual, e nitidamente o templo precisa ser derrubado, e o foi derrubado em Jesus Cristo. Porque depois de reerguido, já depois de tempos de Herodes grande, Jesus encontra um novo templo e o mesmo problema. Eu gostaria que você fosse comigo para ver a reação de Jesus, quase 500 anos depois, a pregação de Jeremias. Você vá comigo, primeiramente vá no capítulo 7 de Jeremias, onde faremos a conexão com Jesus Cristo. Capítulo 7, verso 11, diz assim: será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Agora vai Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versos 12 e 13.
cerca de quase 500 anos depois, 430 anos depois, Jesus Cristo encontra o mesmo cenário. E quando ele entra no templo, capítulo 21, verso 12 diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E agora ele cita Jeremias: mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Olha o que nós temos aqui, a reação de Jesus Cristo à falsa adoração, a reação de Jesus Cristo à falsa oferta, a reação de Jesus Cristo ao engano da religiosidade, traz representações muito claras, tanto do que vai ser a derrubada do templo no ano 70, quando vai ser o fim de todas as coisas. Talvez alguns de nós aqui estejam dizendo ao fim desta pregação, que vai daqui a 5 minutos acabar e você vai dar um amém, você vai ficar tranquilo conversando ou vai embora. Talvez você tenha ouvido essa pregação e está dizendo: paz, está tudo tranquilo dentro de mim, pode continuar. Pregador, que bênção! Sabe aquele tipo de disposição de final de sermão, que parece que a única coisa que eu me lembro é que eu deveria ter trazido um bom visitante para ouvir uma palavra tão agradável. Uma das sensações muito claras de quem não foi alcançado é justamente o fato de que não se encontra diante de Deus com dívida alguma. É o tipo de pessoa que geralmente, quando você pergunta para ela: poxa, tanto tempo sem congregar, será que você não sente falta de estar com a igreja? Ah, não, sinto sim, mas Deus vai dar um momento, você vai ver que está em paz. Está em paz em não pregar o Evangelho, está em paz em não pedir perdão e não perdoar, está em paz. Está em paz em saber que, nossa, Deus está falando, Deus é poderoso, né? É aquela podridão de final, quando eu falo do espelho, mas eu não me olho para ele, porque eu não quero ver, e eu não quero que você veja quem somos, quem sou. Jesus expulsou os cambistas do mesmo modo como vai expulsar os falsos religiosos. Jesus expulsou os cambistas do mesmo modo como no fim de todas as coisas expulsará de sua presença aqueles que disseram: Senhor, 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 em teu nome fizemos, em teu nome curamos, em teu nome eu participei da diaconia, em teu nome eu participei do presbitério, fui pastor, fui diácono, cooperei com a igreja, fui uma irmã cooperadora, dei aula na EBD, eu acumulei conhecimento, eu sabia explicar toda a reforma até melhor que o pastor. Eu preguei, fiz evangelismo, parei ali a rua, botei um cartaz, entreguei papéis. E apresentando o seu currículo a Deus, Ele vai expulsá-lo de sua presença. A única chance hoje para nós aqui é reconhecermos a nossa miséria, é reconhecermos que precisamos do Senhor. Eu não estou em paz, e isso não é um teatrinho religioso. Eu preciso do Senhor aqui agora, eu preciso para que Ele fale comigo, eu preciso que o que Ele esteja dizendo seja verdade no meu coração. É verdade eterna, mas enquanto não cair aí, enquanto você não perceber que está contra Deus, que não controla um dia sequer da sua vida, que você não é capaz de dizer que amanhã você vai tomar uma decisão por Jesus, sabe como é? Aquela sensação clara de eternidade, onde eu posso decidir sobre as coisas que devo mudar quando eu achar que devo. Paz, quando não há paz. Ore comigo nesse momento, pedindo que o Senhor arranque a falsa paz do seu coração.